Sejam de novo bem-vindos. Saber comer é saber viver. A nutrição é essencial e cada vez são mais as perspectivas e abordagens a definir a dieta alimentar. O nosso desafio é descobrir uma linha comum entre nutricionistas, naturopatas e dietistas. São nossos convidados a presidente da Associação de Dietistas, Zélia Santos, Ana Sofia Milhomens, nutricionista e professora de dietoterapia do Instituto Português de Naturologia, e o naturopata José Melisso, membro da Associação Portuguesa de Naturopatia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos neste desafio que é juntar três correntes para explicar minimamente o que é que devemos ou não devemos comer do ponto de vista de diferentes patologias. Começamos com as doenças cardiovasculares e começava por si, do ponto de vista do nutricionista, quais são os alimentos que recomenda? Relativamente à parte da nutrição e pensando um pouco também, associando as várias vertentes, incluindo a naturopatia, nós pensamos muito hoje em tratar as causas e não só a sintomatologia. E, portanto, em termos de doenças cardiovasculares, temos que pensar no processo inflamatório, no processo associado a todos esses fatores. Portanto, em termos de alimentos, nós recomendamos, e uma vez que estamos a falar do índice glicémico, estamos a falar do açúcar no sangue, como as pessoas costumam dizer, tentar reduzir esses valores e tentar controlar em termos de quantidade de açúcares que nós consumimos. Portanto, aí nós preconizamos a baixa da quantidade de açúcares, substituindo por outros ingredientes que têm hidratos de carbono, mas que não são tão agressivos para o organismo. Nomeadamente no caso da naturopatia, quais são os alimentos que podem substituir os açúcares? Eles não substituem os açúcares dando outros açúcares. As frutas, por exemplo, que são muito recomendáveis, são ricas em açúcares, que são frutose, são um açúcar diferente, um açúcar que não tem o mesmo problema para ser metabolizado dos açúcares rápidos, dos alimentos refinados. Portanto, interessam-nos alimentos integrais, que têm baixo índice glicémico, interessam-nos as frutas, interessam-nos os legumes, portanto, alimentos que, além de falarmos na parte do açúcar, também sobem o pH do sangue, portanto, alcalinizam o sangue, porque nós comemos muitos alimentos acidificantes. E isso vai fazer com que, muitas vezes, existam irritações, inflamações nas túnicas internas das artérias. As próprias frutas podem provocar essa irritação? Não, o açúcar das frutas não. Sim, os açúcares refinados. Porque as frutas contêm nelas enzimas, contêm, portanto, todo um conjunto de nutrientes que atuam, que agem sinergicamente para ter uma ótima digestão, uma ótima absorção, sem que produzam esses efeitos de que eu estava a falar, esse efeito, entre outros. Zélia, do ponto de vista da dieta, até a dieta hospitalar, uma vez que trabalha num hospital, para os doentes cardiovasculares, normalmente qual é a dieta que prescreve aos seus doentes? A dieta deve ser rica em fibra e, portanto, nós sabemos que por dia deveremos fornecer entre 30 a 40 gramas de fibra dia e chamava a atenção até porque para lá em casa saberem a importância do sal. E, portanto, num doente que tenha uma restrição salina ou que tenha um episódio de doença cardiovascular, aquilo que nós temos como cuidado é retirar o aporte de sódio, ou seja, de sal, lá em casa, o NaCl, e as últimas recomendações apontam, baseado em evidência científica, que este deve ser até 5 gramas dias no máximo. Como é que substitui o sal? Quais são os alimentos que podemos introduzir, ou ervas, para dar sabor à comida? Ou seja, para dar sabor, e é o correto, não é? Para disfarçar este insonso, não é? Que todos nós estamos habituados, de facto, a um consumo elevado de sal em Portugal, devemos recorrer a ervas aromáticas e mesmo, às vezes, conjugar com outro tipo de alimentos de sabores mais fortes. Conjugar com legumes, por exemplo, até com cores fortes, para que, e isto deve ser feito desde a infância, para que a criança se habitue a novos hábitos alimentares e não tenha, esteja obviamente, padronizado. Vontade de colaborar com os pais. Temos uma vantagem grande em relação às especiarias e pegando nas especiarias, porque muitas delas têm uma característica anti-inflamatória. Eu trouxe, por exemplo, um dos exemplos que é o açafrão, que tem o curcume, que é hoje em dia é aquele que se aponta mais como um dos ingredientes a introduzir nos batidos, nos sumos, nas sopas, com um caráter muito grande em termos de anti-inflamatório, que previne
E acho que é a tónica da prevenção da causa da doença cardiovascular. Falou de da certa curcuma, forma, completar? Eu ia completar por causa da curcuma, dizer que também tem uma ação fluidificadora do sangue, antiagregante, o que, portanto, tanto na hipertensão, como que muitas vezes estão associadas com a arteriosclerose, tem uma ação muito importante, fluidificadora, antiagregante, tem uma ação anti-inflamatória muito importante, realmente, como disse a colega, e que, portanto, lá está, havendo irritação interna nas artérias e os vários tipos de inflamação que podem acontecer, é muito importante, e a curcuma particularmente na fluidificação do sangue. Por outro lado... Gostaria só de terminar a questão do sal para referir que, porque era uma mensagem que eu acho que é importante, que se 5 gramas é aquilo que devemos de fazer por dia no máximo, uma colher de chá representa 3 gramas. E, portanto, eu acho que todos nós devemos nos equacionar do quanto de sal estamos a consumir. E nunca pôr sal a olho na comida. Exatamente. Porque é um erro crasso. Porque só esta regra que eu agora apresentei, portanto, se uma colher de café representa 3 gramas de sal, se por dia são 5, a quantidade que estamos a ingerir diariamente, bem como as recomendações, ainda há pouco tempo, era de não adicionar sal na alimentação da criança até 1 ano. Neste momento já estão as indicações para só acima dos 2 anos e, portanto, eu acho que isto é importante passar. Temos aqui, estamos rodeados de fruta. Os sumos de fruta acabam por ser, principalmente em determinadas épocas do ano, uma solução para uma refeição. Há alguns cuidados específicos ao pedir um sumo de fruta? É melhor pedir um sumo de uma só fruta ou de várias frutas? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso e depende da situação em que vamos pedir o sumo. Se for uma refeição, imaginemos um pequeno almoço reforçado, seria importante conjugarmos uma peça de fruta, por exemplo, com um legume, e nós temos aqui a hipótese de poder fazê-lo, imaginemos, por exemplo, utilizando o pepino com uma meloa, por exemplo, com meloa. Que é uma mistura de sabores que as pessoas ainda não se habituaram. Que normalmente não utilizamos e que é agradável, por exemplo, num tempo quente, como agora, é agradável juntar pepino com meloa. Juntando, por exemplo, as nozes ou juntando mirtilos, por exemplo, nós conseguimos ter um conjunto de uma refeição pronta, rápida. Que é extremamente rica. Só para concluir aqui a questão dos sumos, até porque o tempo está quase a chegar ao fim, mas se não for um pequeno almoço é preciso ter alguns cuidados. Sim, em termos terapêuticos, digamos assim, mais terapêuticos ou mais higienistas, diria que se deveria tomar um sumo só de uma qualidade, só de uma qualidade de fruta. Assim como comer só uma qualidade de fruta. E em fases de desintoxicação, por exemplo, que se fazem as chamadas dietas hídricas, dietas de sumos, ou jejuns também, que lhes chamam de sumos. Que são recomendáveis ou nem por isso? São muito recomendáveis. Por exemplo, já agora, não sei, nas doenças cardiovasculares, fazer um dia, por exemplo, só a peras, por semana, é um regime extraordinariamente curativo, chamemos-lhe assim mesmo. Mas ia dizer, os sumos deviam ser diluídos. Nunca devíamos tomar os sumos concentrados. Para terapêutico... Pôr um pouco de água. Pôr sempre 25% a 50% de diluição de água nos sumos. Tomá-lo fora das refeições, à meio da manhã, em jejum e, portanto... Concorda? Nós, só uma peça de fruta. Enquanto dietista. Sim. Uma qualidade de fruta, só não disse uma peça, uma qualidade. Exatamente. E aquilo que normalmente fomentamos é que a fruta deve ser consumida na sua natureza e, portanto, eu costumo dizer que as árvores de fruta não dão copos de sumo e, portanto, de preferência sempre comer a fruta, até por causa da questão da saciedade, da mastigação, do teor em fibra e até porque doenças crónicas não transmissíveis, ter aqui alguma atenção com o doente diabético em que não se deve, de facto, misturar frutas devido ao índice glicémico, que umas até se ajudam a potenciar os níveis de absorção. E, portanto, o sumo de fruta, sim, com ponderação. Sim, com ponderação. Muito bem. O mesmo também, obviamente, em relação aos outros alimentos. Obrigada pelas vossas preciosas dicas para saber comer. Em resumo, aquilo que ingerimos é determinante para a saúde e bem-estar. A abordagem de uns e de outros converge em alguns aspectos. Noutros, nem tanto. Já de seguida, em Minuto Saúde, vamos fazer uma revisão da roda dos alimentos. A roda alimentar é composta por 7 grupos de alimentos. As quantidades a ingerir diariamente variam consoante uma série de fatores, como a idade, o sexo e a atividade física.
Deve-se ingerir no mínimo 1,5 litro de água por dia. Os cereais, derivados e tubérculos deverão ser a maior fatia, com uma ingestão diária que pode variar entre as 4 e as 11 porções, sendo que a dose mínima é recomendada para as crianças e a máxima para homens fisicamente ativos e rapazes adolescentes. As hortícolas e a fruta devem ser ingeridas em cerca de 3 a 5 porções diárias cada, compondo no total a maior fatia da roda alimentar. Seguem-se os laticínios e derivados com 2 a 3 porções diárias. A carne, o peixe e os ovos devem estar presentes, mas numa percentagem que não deve exceder 1,5 porção para as crianças e 4,5 porções para as pessoas que exerçam atividade física. Devem ser consumidas também diariamente 1 a 2 porções de leguminosas. Por último, vêm as gorduras, não sendo aconselhável exceder as 3 porções diárias. É recomendável ir variando o tipo de alimentos consumidos diariamente em cada um dos grupos, garantindo uma alimentação diária completa, variada e equilibrada. A alma também precisa de alimento. A iogoterapia é mais do que uma filosofia de vida. Consiste na aplicação de técnicas do yoga para a prevenção ou alívio das doenças mais comuns, desde que os exercícios sejam devidamente executados. Connosco os professores de yoga Laura Sanches e Jorge Ferreira. Sejam os dois muito bem-vindos. Olá, a Laura já está no tapete pronta para exemplificar um exercício. Vamos começar pelas indicações do Jorge a propósito de dores lombares. Sim, eu vou pedir à Laura para fazer um exercício que consiste em passar o pé para lá da coxa esquerda, pedindo para tirar o pé esquerdo do chão, segurando a coxa posterior com as duas mãos, corrigir a posição cervical, flexão dorsal do tornozelo de forma a não forçar o joelho. Este exercício consiste em, na expiração, aproximar o que for confortável a coxa esquerda do tronco e manter, sentindo o alongamento no músculo que está aqui dentro dos glúteos, que é o piramidal, e que tem um efeito positivo normalmente nos casos de nervo ciático, de aquela irradiação que muitas vezes as pessoas têm. Sentem falta de força quase na perna. Sim, muitas vezes, tremores, falta de força, dor aguda. Sabendo que isto é um exercício que se pode fazer no todo para combater as dores lombares. Tendo sempre atenção à questão dos pés, o alinhamento dos pés, tornozelos, joelhos, a bacia, a musculatura das coxas, a musculatura transversa abdominal, a musculatura de suporte. É um dos aspectos que se pode fazer, sabendo que o todo interfere com cada ponto do nosso corpo. E alterna-se as pernas, uma e outra? Sim, claro. O número de repetições normalmente aqui é manter pelo menos 1 minuto, mas se for possível 2 ou mesmo 3 minutos, procurando dosear e não ir para lá do conforto. Ficando ali naquela fronteira, sem masoquismo, obviamente, mas claro, sentindo que se está a trabalhar e se está a descontrair esse músculo. Que portanto, e não pressiona, se puxa a perna, mantém-se? Puxa a perna na direção do tronco, o que for confortável, procurando ter atenção à posição dos ombros e da região cervical. Que outro exercício é que se pode associar a esse? A este, poderia só não esticar esta perna para ficar um pouquinho mais intenso e haver também um alongamento aqui na zona posterior, que este encurtamento muscular também se reflete muitas vezes na zona lombar. Mas poderá ou não, dependendo de cada pessoa. Isto só pessoalmente é que uma pessoa consegue avaliar. É que as pessoas conseguem, obviamente, claro, avaliar. Vou pedir para trocarem de posições. Agora peço à Laura para passar para a posição de professora e do ponto de vista da ansiedade, que é, sem dúvida, um mal dos tempos modernos, que exercícios é que podemos fazer no yoga? Pronto, então, para a ansiedade, um exercício que eu uso sempre, obviamente que a ansiedade não se combate, digamos, com um exercício, mas este é um exercício que eu uso sempre. E, de facto, tem um efeito muito imediato, por vezes, e eficaz. É um exercício de respiração abdominal, é um exercício muito simples, às vezes as coisas mais simples são aquelas que têm mais resultados. Então é um exercício que faz-se melhor deitado nesta posição, também se poderia fazer sentado, mas esta posição facilita muito aqui o movimento da barriga e do diafragma. E então, deitado nesta posição, de pernas dobradas, as mãos em cima da barriga ajudam-nos a ter mais consciência do movimento. E do ar. Exatamente, do ar que entra e sai, exato. Do abdômen, ou não? E a ideia é essa, é só procurar respirar, sobretudo com a zona abdominal, o peito fica passivo, fica parado, e estamos a fazer movimentos com a barriga para cima e para baixo, sentindo as mãos, na barriga do Jorge vê-se perfeitamente as mãos a subirem e a descerem. A ideia é tentar prolongar ao máximo a respiração, mas com conforto.
não pode ser uma coisa rígida. Não pode ser uma coisa muito forçada, sobretudo se já existe alguma tensão anteriormente, é essencial que seja feito com suavidade, prolongar as expirações, principalmente as expirações, até mais do que as inspirações. Prolongar por quanto tempo? Há um número de repetições ou eventualmente é mais o tempo do relógio? A expiração podemos contar, se quisermos, fazer, por exemplo, 3 segundos para inspirar, 6 para expirar, 2 para inspirar, 4 para expirar. Mas isto aproximadamente, e cada pessoa deve avaliar se isso de facto é confortável para si. E fazer este exercício durante aproximadamente uns 5 minutos, mais antes ou menos. Antes de dormir, tem alguma sugestão a fazer? Sim, este exercício é muito indicado também para fazer antes de dormir, porque ajuda justamente a ativar o nosso sistema, a parte do sistema nervoso que despoleta a chamada resposta de relaxamento. Portanto, pode ser um bom exercício para nos ajudar a dormir de uma forma mais tranquila, a ter um sono mais profundo, para adormecer mais depressa, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em adormecer. Desta forma parece que o Jorge não está a fazer nada, mas ele confirma sim. que está a executar bem os movimentos. Sim, sim. É só sentir a barriga a subir e a descer. Tem outro exercício que possa associar a este? Associado a este, podemos fazer alguns exercícios com as pernas, também se quiseres tirar os pés do chão, segurar os joelhos e, expirando, aproximamos as pernas do tronco e inspiramos afastando. É um exercício simples também, mas que de facto junta a respiração com o movimento das pernas e isso por vezes permite-nos focar um pouco mais a nossa mente. Às vezes, quando a pessoa está constantemente num estado de tensão, de agitação, de ansiedade muito grande, o movimento facilita um bocadinho a descontração porque, de facto, temos a nossa mente um pouco mais preenchida, um pouco mais ocupada. E então é isto, é a expirar aproximando, inspirar afastando, prolongando também as respirações sempre dentro dos nossos limites de conforto. E pode-se fazer isto também durante 3, 4, 5 minutos, se a pessoa estiver confortável. Muito obrigada. Ficou então aqui algumas indicações, 4 exercícios, 1 para a ansiedade, 2 para a ansiedade, digo, e 2 para as dores lombares, mais concretamente para o nervo ciático. Beneficie desta forma dos efeitos da iogoterapia. Usem nas vossas vidas o que aprenderam connosco, cuide de si, siga o nosso conselho e nunca desista da sua saúde.